Vamos retomar aqui mais uma aula. Agora a gente vai falar de produtos notáveis, só que eu deixei para esse segundo momento para falar só do cubo. Nós falamos na aula anterior da propriedade distributiva, do quadrado da soma, do quadrado da diferença, enfim. Agora a gente vai falar de um tópico um pouco mais complexo, mas que também tem a sua utilidade. E você vai ver que, apesar de ser um pouco mais trabalhoso, também não é nada do outro mundo, dá tranquilo para você fazer. Nós vamos falar na aula de hoje somente sobre o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos. Vamos iniciar aqui com o cubo da soma de dois termos. Bem, a maneira clássica que eu posso escrever esse produto notável é dessa maneira, só que a gente precisa desenvolver ele. Para a gente fazer isso, a gente vai usar a propriedade distributiva junto com uma propriedade de potência. Aqui nós temos o expoente 3, que caracteriza o cubo. Vamos fragmentar e escrever da seguinte maneira. A mais B, aqui elevado a 1, vezes A mais B elevado ao quadrado. Ok? Perceba que esse 1 aqui, ele não vai fazer nenhuma diferença. Tá? Mas esse 2 aqui, nós já trabalhamos com ele na aula anterior. Que isso aqui representa exatamente o quadrado da soma. Então vamos desenvolver a distributiva, mas eu vou usar a distributiva só a partir dessa. Daqui eu já vou usar a regra da aula anterior. Então vai ficar assim, ó. A mais B vezes. Como é que fica isso aqui? Nós vimos na aula passada. O quadrado do primeiro, tá aqui, ó. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então está aqui 2AB, mais quem? O quadrado do segundo. Está aqui, ó. Aqui eu já tenho o meu desenvolvimento. Agora eu aplico a propriedade distributiva com essa última parcela aqui. Como é que a gente vai fazer? Vai dar um pouco de trabalho, mas depois você vai ver que dá para fazer de maneira mais prática. O primeiro termo vai multiplicar cada um deles. E o segundo, a mesma coisa. Certo? Vamos lá, vamos desenvolver isso aqui. Vai ficar assim, ó. A vezes A ao quadrado, simplesmente A ao cubo, mais A vezes 2AB dá 2, A ao quadrado B, mais A vezes B quadrado, vai ficar A, B quadrado. Agora vamos desenvolver a partir do segundo. O segundo vezes A ao quadrado, ou seja, B vezes A ao quadrado. Então, dá mais B vezes A ao quadrado. Esse vezes esse dá mais 2AB ao quadrado. E um B vezes B ao quadrado, que vai dar B ao cubo. Ok? Percebe que agora eu vou poder fazer alguns agrupamentos. Aqui eu tenho... Vou repetir o A ao cubo, mais. Percebe que esse termo bem aqui, ó, ele se assemelha com esse aqui. Então, eu posso somar esse com esse. Aqui eu tenho 2 e aqui mais 1. 2 com 1, então 3. A ao quadrado, B, mais. Percebe a mesma coisa. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Então, de novo, vai 3A, B ao quadrado. Mais B ao cubo. Tá aqui, ó. Esse é o desenvolvimento do cubo da soma de dois termos. Ah, Zé, eu preciso fazer tudo isso todas as vezes? É claro que não. Você pode, a partir do momento que você conhece a regra, você pode ir direto. No seu material tem a frase, tem explicando tudo bonitinho, você pode ler com calma que você vai entender que funciona assim, ó. Veja como funciona. O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Percebe que tem uma linha em que você pode pensar assim, ó. O cubo aqui, 3, 3, o cubo aqui. E aqui você só alterna os expoentes. Um ao quadrado, o outro a 1, aí aqui você troca. Aqui tem A ao quadrado, aqui fica só A. Aqui tem só B, aqui fica B ao quadrado. Tranquilo? O desenvolvimento do cubo da diferença vai ser o mesmo. A gente só vai ter
a uma atenção nesse sinal e nesse bem aqui, você vai ver depois que a gente vai fazer uma comparação com os dois. Ok? Vamos agora ao cubo da diferença. Vamos lá, galera, vamos retomar aqui. Veja, agora a gente vai falar do cubo da diferença. Mesmo procedimento do cubo da soma, só que agora tendo um pouco mais de cuidado com o jogo de sinal. Já que no cubo da soma, por ser tudo positivo, você não tinha essa preocupação. Agora no cubo da diferença vai aparecer um sinal de menos, que ele vai fazer toda a diferença ao longo do processo. Acompanhe aqui com a gente. Aqui a gente vai de novo usar aquela propriedade de potência. Então aqui eu vou ter A menos B vezes A menos B ao quadrado. Bem, aqui tem o expoente 1. Esse expoente 1 aqui, como você já sabe, ele não vai fazer nenhuma diferença. Só que esse aqui a gente já sabe fazer. Vimos na aula passada. Tá certo? E como é que a gente desenvolve isso aqui? Vamos lá. Vou manter esse primeiro termo aqui, A menos B, vezes esse aqui, lembra da aula anterior, o quadrado do primeiro, tá aqui ele, ó, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Feito isso, você pode agora usar a propriedade distributiva, ok? O primeiro com todo mundo, tá aqui ele, ó, e o segundo com todo mundo também, ok? Vamos lá, vai ficar assim, ó, A vezes A ao quadrado, A ao cubo, A vezes menos 2AB, vai ficar menos 2A ao quadrado B, certo? A vezes B ao quadrado, então mais AB ao quadrado. Agora o segundo termo é ele que carrega o sinal de menos, cuidado com ele. Menos B vezes A ao quadrado, vai ficar menos A ao quadrado B, menos B vezes menos 2AB, aqui você vai ter o jogo de sinal, menos com menos, aqui vai dar mais 2AB ao quadrado, confere? E menos B vezes mais B ao quadrado, menos com mais, vai dar menos B ao cubo. Igualmente ao anterior, tem alguns termos que dá para a gente agrupar eles. Veja, aqui vai ficar A ao cubo, ok? Esse termo pode ser agrupado com esse termo aqui. Menos 2 com menos 1 vai dar menos 3A ao quadrado B. Esse termo se agrupa com esse, então, mais 3AB ao quadrado. E aí você mantém esse termo aqui, ó, B ao cubo, ok? Você percebe agora que a única diferença do cubo da diferença para o cubo da soma reside exatamente na troca dos sinais, nesses dois termos bem aqui, ó. Porque quando for cubo da soma é todo mundo positivo. Quando for cubo da diferença, você vai alternando um sinal positivo com um negativo. Então, o primeiro é positivo, o segundo é negativo. O terceiro é positivo, o quarto é negativo. E assim por diante. Todos os termos de potência ímpar vão seguir esse mesmo critério, ok? O que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer dois pequenos exemplos para ti, e aí vai ficar a cargo de você fazer os demais exercícios que tem no material, ok? Vamos fazer dois exemplos aqui. Certo, galera? Então agora nós vamos fazer dois exemplos, um para o cubo da soma e outro para o cubo da diferença. Só que agora perceba, nós não vamos necessariamente ter que fazer toda aquela propriedade distributiva. Então o que eu sugiro para você? Eu sugiro para você que quando for fazer os exercícios, se você tiver muita dúvida, você vai pela distributiva. Mas caso você já tenha uma boa prática, você já pode começar direto usando a propriedade do cubo, tanto da soma quanto da diferença, assim como os demais produtos notáveis. Então veja, aqui nós temos o exemplo desse cubo da soma, x mais 2. Como é que vai ficar ele? Vamos fazer bem aqui, ó. Igual, lembra, o cubo do primeiro, então vai ficar x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Aqui, ó. Mais, novamente, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo mais o cubo do segundo.
Percebe que eu tendo a regra, eu vou direto, eu não preciso fazer a propriedade distributiva. Eu fiz anteriormente para demonstrar como é que funciona e para você associar. Qual é a diferença nos sinais para o cubo da soma, do cubo da soma para o cubo da diferença? Mas você não precisa toda vez fazer isso. Vamos só organizar aqui, vai ficar x ao cubo, mais, aqui você multiplica, né? Vai dar mais 6x ao quadrado, mais, isso aqui, ó, 2 ao quadrado vai dar 4, vezes 3, 12. 12x, mais 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8. Então percebe que você consegue fazer de uma maneira prática e rápida, tá certo? Aqui, você já viu como faz o cubo da soma? Você pode tentar fazer o cubo da diferença. E como é que você faz? Você pode, inclusive, dar uma pausazinha no vídeo e tentar fazer. Vamos lá. Fica assim, ó. Cubo do primeiro, tá aqui, ó. Lembra, ó, um positivo e outro negativo. Então, aqui é negativo. 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Lembra que quando for da diferença, tem aquela brincadeira do jogo de sinal. Um positivo, um negativo. Um positivo, um negativo. Tá? E aqui você vai ter o seguinte, ó, cubo do primeiro. Aqui vai ficar 9, né? 3 vezes 3, menos 9x ao quadrado, mais, cuidado aqui, gente, 3 ao quadrado dá 9, vezes 3, 27, então, mais 27x, menos 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 27, ok? Tranquilo. O que eu sugiro a você? Nesse momento, eu gostaria de pedir para você ter um pouco de organização na hora de estudar. Nessa primeira aula, a gente falou só sobre produtos notáveis. Essa aula foi dividida em duas partes. Uma parte eu falo só dos quadrados e na outra eu falo só dos cubos. Eu sugiro a você que faça todos os exercícios, inclusive nós vamos fazer videoaulas resolvendo boa parte desses exercícios, porque a nossa próxima aula vai ser sobre fatoração, e são vários tipos de fatoração. Veja, você vai precisar de produtos notáveis e fatoração para entender equação do segundo grau. Eu vou passar depois para o grupo como é que vai funcionar as nossas videoaulas, mas eu gostaria muito que você tentasse fazer os exercícios. Só ver a videoaula do Ozé, só ver várias videoaulas na internet não te ajudam tanto quanto você sentar, pegar o lápis, a caneta, o papel e riscar. Matemática tu tem que riscar, tu tem que tentar fazer os exercícios, senão você vai encontrar muita dificuldade. Tá certo, galera? Bons estudos para vocês e até a próxima. Valeu!